Olá, queridos alunos! Iremos para mais uma aula. Hoje, o assunto será a respeito dos tipos de discurso. Do discurso direto, indireto e indireto livre. Recapitulando, o que é discurso mesmo, professora? Discurso é toda situação que envolve comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem fala e sobre o que se fala, ok? Então, nós temos o discurso direto, o discurso indireto e indireto livre, que são tipos de discurso que existem. O discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem a participação do narrador. Então, vamos às características, galerinha. É introduzido por um verbo de elocução. O que seria elocução, professora? É quando você deseja enunciar um pensamento por palavras, se expressar oralmente ou pela escrita. Então, os verbos de elocução são o dizer, disse, falou, perguntou, respondeu, seguido de 2 pontos e mudança de linha para um novo parágrafo. Outra característica é iniciado por um travessão, que indica a mudança da voz do narrador para a voz da personagem, e é feito na primeira pessoa do discurso, eu ou nós. Vamos observar o exemplo a seguir. Eu retirei um fragmento da história clássica Os Três Porquinhos. Não está no início do início, mas na introduçãozinha. Certo dia, a mãe chamou os porquinhos e disse: olha o verbo de elocução. Mudou de linha, olha o travessão. Queridos filhos, vocês já estão bem crescidos, já é hora de terem mais responsabilidades, para isso é bom morarem sozinhos. Ponto. Aí agora já é o narrador. A mãe então preparou um lanche reforçado para os seus filhos e dividiu entre os 3 suas economias para que pudessem comprar material e construírem uma casa. Estava um dia bonito, ensolarado e brilhante. A mãe porca despediu-se dos seus filhos. 2 pontos. Mudou de linha, olha o travessão. Cuidem-se, sejam sempre unidos, desejou a mãe. Os 3 porquinhos, então, partiram pela floresta em busca de um bom lugar para construírem a casa. Porém, no caminho começaram a discordar com relação ao material que usariam para construir o novo lar. Cada porquinho queria usar um material diferente. O primeiro porquinho, um dos preguiçosos, foi logo dizendo: olha o verbo de elocução. Olha o travessão, mudou de linha. Não quero ter muito trabalho. Dá para construir uma boa casa com um monte de palha e ainda sobra dinheiro para comprar outras coisas. O porquinho mais sábio advertiu: 2 pontos. Olha o verbo de elocução. Olha o travessão. Uma casa de palha não é nada segura. Discurso indireto. É prefixo de negação, não direto. É caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Vamos às características desse discurso indireto? É introduzido por um verbo de elocução seguido de uma preposição, que marca a mudança da voz do narrador para a reprodução da voz da personagem, feita também pelo narrador. É construído na mesma frase, não havendo mudança de linha ou de parágrafo, e é feita na terceira pessoa do discurso: ele, ela, eles, elas. Vamos ao exemplo ainda na história dos 3 porquinhos. Agora a introdução. Era uma vez, na época em que os animais falavam, 3 porquinhos que viviam, eles viviam
felizes e despreocupados na casa da mãe dela. A mãe, ela era ótima, cozinhava, passava e fazia tudo pelos filhos, porém, 2 dos filhos não a ajudavam em nada e o terceiro sofria em ver sua mãe trabalhando sem parar. Discurso indireto livre, caracterizado por ser um discurso dinâmico, em que as falas das personagens, na primeira pessoa, se encontram inseridas dentro do discurso do narrador, que é o da terceira pessoa. Não apresenta uma estrutura, não havendo qualquer indício da introdução das falas dessas personagens na narrativa por meio de travessão, 2 pontos, não há essas pistas. Assim, confunde-se facilmente a voz da personagem com a voz do narrador. Observem um exemplo. Emília ficou boquiaberta com a proposta do novo vizinho. Quem é que ele pensa que é para chegar e começar logo tentando mudar diversas coisas no prédio? O síndico disse ao vizinho que a proposta teria de ser votada em reunião. Ele que nem pense que eu vou concordar com ele. Vocês observaram que há uma mistura de um discurso direto com o indireto, sem marcador de travessão, de 2 pontos. Há uma certa liberdade nessas pessoas desse discurso, não é? Chegamos ao final de mais uma aula. Então, agora iremos para o nosso pensamento do dia. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Pensem nisso. Até o nosso próximo encontro.